Fala pessoal, nós somos o IMP e trouxemos hoje um novo tema para vocês, que é a pergunta: cristão passa dificuldade? E aí, cristão passa dificuldade? Eis a questão, cristão passa dificuldade? Tô te perguntando. Bom, na verdade, nós devemos começar com a negativa dessa pergunta. Por que o cristão não deveria passar dificuldade? Bom, isso me remete à segunda viagem missionária de Paulo, que tocou muito o meu coração nesse assunto, quando Paulo vai para Macedônia com um grupo ali missionário e eles passam em todo o trajeto muita dificuldade. Eles são perseguidos, são linchados, eles são presos, passam fome, em certos momentos gastam dinheiro desnecessariamente, é cobrado fiança deles, os amigos deles passam lutas, enfim, existem diversas dificuldades ali. Então, voltando para a pergunta negativa, nesse contexto da segunda viagem missionária, se Paulo, que é Paulo, um personagem bíblico, escolhido num tempo e espaço pela graça e teve esse imenso privilégio de fazer parte da trajetória bíblica, se ele passou essa dificuldade, por que eu, Renan, que prego o evangelho e admiro Paulo pela graça de Deus, espero coisas diferentes da minha vida, né? Porque... agora eu me perdi. Mas enfim, porque eu, um leitor bíblico, que olho ali, aprendo com Davi, aprendo com Paulo, espero que minha vida seja um mar de rosa. Isso é uma pergunta bem interessante e negativa inicial. Não, mas por mais que seja meio esquisita, se você olhar pelo ponto de vista bíblico, dá pra entender porque as pessoas perguntam isso, né? A gente hoje tem alguns problemas teológicos que dão a entender isso. A gente tem algumas igrejas que pregam que se você fizer tal coisa, Deus vai te dar um carro, um avião, tananã, e aí você fala, pô, eu fiz isso, eu dei o trízimo, o quadrízimo, eu dei minha casa, dei tudo, Verdade. E não ganhei nada. Por quê? Ou senão tem aquela autoajuda gospel, né? Tipo, o pastor não quer deixar a galera da igreja chateadinha, então ele vai lá e prega coisa legal só, ele prega coisas boas, mensagem de autoajuda, construção positiva. Aí chega lá alguma coisa da vida e a pessoa fala, pô, por que aconteceu isso comigo? Peraí. E a gente também muitas vezes cai no erro de pensar que se a gente fizer coisas boas, a gente vai ter coisas boas em troca, né? Certo. Então, por exemplo, se eu tô obedecendo a Deus, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando, eu tô indo nada, a gente acha que nada de ruim pode acontecer com a gente. E a gente acaba caindo no mesmo erro que os amigos de Jó caíram. Verdade. Que quando o Jó estava passando dificuldade, ele falava, você está acontecendo isso porque você não fez tal coisa, porque você desonrou a Deus, porque você obedeceu a Deus. E na verdade não era nada disso, né? O Lewis faz uma brincadeira legal na carta dele, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. Ele mostra que o diabo e os anjos caídos, eles não se preocupam com você quando você está fazendo tudo errado, né? Porque você já não está agradando a Deus. Mas quando você está agradando a Deus, é que vai surgir as tentações, as dificuldades, momentos difíceis. E aí só a gente olhar para a vida de Jesus. Jesus teve o momento lá do batismo, que a Trindade apareceu, o Espírito, em forma de pomba, Deus Pai falando, Jesus sendo batizado, Deus falou pra ele que ele era o filho amado, Deus revelou a identidade de Jesus, e logo em seguida ele foi tentado, passou 40 dias lá e tal. Essa tentação, essa dificuldade fez com que ele se preparasse pro ministério dele, né? Então se Jesus, que fez tudo perfeito, passou dificuldade, passou por coisas difíceis, por que a gente não passaria? Realmente existe uma corja muito significativa, muito grande nas igrejas dos tempos de hoje que pregam esse tipo de evangelho. Eu faço isso, eu recebo isso. E a gente percebe claramente, com pouca leitura bíblica, que essa lógica não funciona no caso de Deus, no caso da soberania de Deus. Na verdade, é um erro a gente querer calcular os passos de Deus. Se eu fizer isso, eu vou receber isso. E existe, assim, eu digo 90% pelo menos da igreja brasileira, 90% eu acho que eu exagerei, mas bastante da igreja brasileira tem sido contaminada mais e mais, como Paulo mesmo fala a Timóteo, as pessoas têm juntado líderes segundo a sua vontade, né? E a grande culpa de existir esse endemoniamento do sofrimento por parte dos próprios fiéis, porque eles pedem isso, eles procuram líderes assim, e os líderes lobos
se forjam dessa maneira, aproveitam a oportunidade e começam a pregar que se você fizer isso, você vai ser próspero, você vai receber só coisa boa. E na trajetória bíblica a gente percebe que não necessariamente se você seguir o caminho de Deus, você vai ter uma trajetória tranquila, mas quase na maioria dos casos você vai ter sofrimento. É engraçado você esperar. Lógico que você tem momentos bons, igual o povo no deserto, eles tinham um momento lá de maná, um momento que tinha um alimento. Só que se você colocar a essência de que o evangelho é uma luta contra o meu eu natural, então o que é uma guerra? Uma guerra não é tranquila, uma guerra é repleta de dor, uma guerra é repleta de dificuldade, de cai, levanta e continua, e força, e é isso que a gente percebe num evangelho genuíno, né? Um evangelho sim que causa sofrimento carnal e muitas vezes sofrimento que a gente não entende, mas tudo faz parte do plano maior de Deus. Pausa aí. Tenta falar um pouco menos. Eu estou sentindo uma treta! Então tá bom, então a gente tá vendo que não tem sentido pensar que o cristão não vai passar dificuldade, né? Mas por que será que ele passa? Por que um crente passa momentos difíceis? Por que passa por aflições? O que acontece? Bom, biblicamente é possível perceber que o sofrimento ele é uma forma, como o próprio Lewis fala, o sofrimento é o alto-falante de Deus. Existem várias aplicações do sofrimento na vida de um cristão, mas nesse contexto eu acho que as mais fortes que nós podemos usar é que o sofrimento nos leva para a cruz, é como se a gente tivesse ali caído em nossas paixões e o grito de sofrimento nos leva a olhar o que realmente importa. O sofrimento faz parte de amadurecer o nosso caráter. O sofrimento faz parte da gente enxergar a graça de Deus e a nossa inutilidade. Enfim, o sofrimento nos faz carregar no corpo as marcas de Cristo. Se a gente pegar o livro de Hebreus, no capítulo 12, né, a gente consegue ver que, indo contra a corrente, o autor de Hebreus mostra que, na verdade, as pessoas que passam por dificuldades, elas têm que se alegrar porque elas são filhos de Deus. A gente vê muitas vezes um cristão falar, mas aquele cara lá não é crente, ele tá se dando bem, tá ganhando bem mais dinheiro que eu, conseguiu o emprego que eu queria, não sei o que lá e tal. Mas tá bom, essa é a vida dele. A gente tem que se alegrar é que Deus está nos disciplinando e muitas vezes a gente precisa passar dificuldade para se parecer mais com o filho de Deus. Se Deus não tá cuidando daquele cara, aquela é a vida do cara. Aquilo lá, Deus entregou ele ali, ele pode aproveitar, mas a gente tem que ser feliz porque Deus está cuidando da gente. E Deus é como um pai que disciplina o filho a quem ama. Exatamente. Né? E então. Uma guerra é repleta de dor, uma guerra é repleta de dificuldade, de cai, levanta e continua, e força. Então o livro de Hebreus, o capítulo 12 de Hebreus, ela mostra... Existem outros textos, a gente pega em Tiago, a gente pega em Romanos, que mostra aquela perseverança, que todo esse sofrimento faz com que a gente tenha perseverança, né? E se pareça mais com o que a gente tem que ser. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer que todas as coisas que acontecem na vida, sejam boas ou sejam ruins, nos fazem parecer mais com Cristo e crescer mais na presença de Deus. É verdade. Paulo, complementando o que você disse, Paulo diz em uma de suas cartas que se a nossa esperança está nessa terra, nós somos dignos de piedade, de misericórdia, somos os mais medíocres dos seres humanos. Além disso tudo, o sofrimento faz com que a gente anseie mais a eternidade, né? Exatamente. Você pode ver as pessoas que passam dificuldade, eu mesmo quando eu tô mal, assim, tô triste, chateado, assim, um momento difícil, eu desejo muito mais que Cristo volte do que quando eu tô num período bom da vida, né? A gente vê, países perseguidos, que sofrem perseguições, o clamor deles é muito maior do que o nosso clamor aqui. Exato. Pela volta de Cristo, pelo fim dos tempos. Então, a dificuldade também faz com que a gente anseie mais a volta de Cristo e a vida eterna. O que a gente deve fazer, então, nesses tempos difíceis? A gente já viu que é normal um cristão passar dificuldade, que Deus tem propósito pra isso, porque Ele trata de um filho assim, Ele disciplina a gente, Ele faz a gente crescer dessa maneira. E como é que a gente deve reagir nesse tempo? Bom, uma coisa natural à reação do sofrimento, que muitas vezes acontece, é olhar o ímpio que seja, que não está sofrendo e começar a questionar Deus. O próprio Garante falou que às vezes quando a gente está sofrendo, a gente olha o outro lá e fala, o cara tá tudo bem com ele, tá no emprego, tá não sei o quê. E a gente tem essa queda por questionar tudo e reclamar de tudo. Então eu acho que a primeira coisa a se fazer é não reclamar. O que eu digo, não ficar invejando o outro, né, porque ele tá bem, eu não tô. O próprio Davi no Salmo 73, ele diz lá que ele tava andando sobre terreno perigoso, ele quase escorregou, porque ele olhava a
vida dos ímpios e comparava com a dele, falando, e ele diz lá, foi-me inútil servir ao Senhor, porque os ímpios, a sua saúde lhes serve de colar, eles têm dinheiro, eles tá tudo ótimo, tudo tranquilo com eles, família boa, enfim, uma coisa assim que a gente não deve fazer, que eu creio que seja a primeira reação nossa, é achar alguém pra culpar ou achar alguém pra comparar, é não fazer isso, é olhar pra cruz, não olhar pro irmão e ficar falando que ele tá bem, eu não tô. A gente tem que ser sábio pra saber lidar do momento. E o que a gente pode fazer? A gente tem que se lembrar de Cristo, né? Lembrar que Cristo passou por todas as coisas, passou por coisas muito piores, e por ele ter passado, ele pode nos ajudar no momento de provação, de tentação, assim como o autor de Hebreus fala. Então, no momento de dificuldade, lembre-se de Cristo, de tudo que ele passou e que ele está conosco, né? A gente também pode olhar pra nós mesmos, pra gente aproveitar esse momento de dificuldade e perceber o quanto a gente é fraco. É um momento que a gente pode aproveitar para que nossa humildade cresça, para que a gente veja que se a gente colocar nossa esperança, por exemplo, no trabalho, se ele está dando errado, na nossa esposa, na nossa vida mesmo, tudo isso vai falhar, mas Cristo não. Então, pra gente rever o nosso interior, onde a gente está por nossa esperança, e também pensar no mundo por vir, né? Porque esse mundo aqui não é o nosso mundo, né? A gente é o peregrino aqui, como o Pedro fala, e a gente vai ter uma eternidade em que toda a nossa parte física, emocional vai ser restaurada, toda a nossa parte social, a gente vai ver o verdadeiro shalom de Deus, né? Que seria a nossa paz em todos os sentidos, a nossa restauração completa do que a gente era pra ser. Então, nosso mundo não acaba aqui. Se a gente olhar pra eternidade, olhar pro futuro, a gente consegue passar mais fácil pelas provações daqui, né? É igual o Keller fala, às vezes a gente é como um bilionário que fica reclamando por aí porque perdeu 10 reais. Não é nada comparado à nossa fortuna ou tudo que a gente tem. Então, quem sabe é dar valor a isso, olhar pra frente e lembrar que no futuro Cristo vai pagar toda a nossa dor e que Cristo vai ser mais glorificado quando a gente olhar pra trás e ver tudo de ruim que a gente passou, mas que por meio da morte dele, agora a gente não vai passar mais nada daquilo e viver a eternidade com Deus e com os santos no céu. É isso aí, uma coisa interessante também é sempre lembrar, como o Salomão fala em Provérbios, que Deus criou tanto o dia bom quanto o dia mal. Tudo isso é para a glória dele e entender que ele é soberano sobre todas as coisas. De alguma maneira que eu não entendo, eu simplesmente confio que faz sentido. Pode não fazer sentido aquilo, mas eu sei que Deus tem um plano maior e soberano para todas as coisas. Para terminar, uma frase do Lewis para vocês. É no período de depressão, muito mais que o período de apogeu, que o homem caminha para ser a criatura que Deus deseja que ele seja. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fala galera, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, espero que tenha edificado você. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha aí, inscreva-se no nosso canal, vai ajudar bastante a gente. Entra lá no canal também, tem mais vídeos para vocês verem e acompanharem a gente. E mandem sugestões pra gente, sugestões de tema, críticas, elogios, qualquer coisa vai ajudar. A gente tá começando agora, então sua participação é muito importante pra gente, tá? A gente tem o e-mail contatoimp@gmail.com. Você pode mandar lá sua sugestão, sua crítica ou comentar aqui nos vídeos mesmo. Mostre pros seus amigos também. Tamo junto, até a próxima, valeu!